Olá, bom dia, meus irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade e eu quero destacar o texto aqui, que está em Mateus capítulo 6, do versículo 25 até o 34, e vai dizer assim, Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Ansiedade. A gente tem que fazer uma distinção aqui entre TAG, que é transtorno de ansiedade generalizado, e a ansiedade. A ansiedade natural é aquela preocupação com relação a alguma coisa que há de acontecer, né? Um medo, uma reação natural diante das coisas que a gente não conhece, diante de alguma decisão que vai ser tomada, diante de alguma coisa que está prestes a acontecer, uma preocupação com relação a uma prova, com relação a alguma coisa que a gente tem que realizar, alguma decisão a ser tomada no dia seguinte, por exemplo. Então esse tipo de ansiedade é o tipo de ansiedade natural, ele realmente acontece na vida de todo mundo. Agora, a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, já é uma coisa mais crônica, que dura talvez meses, de repente até anos, e pode ficar cada vez mais perigoso, precisando de tratamentos medicamentosos, precisando de, no caso, tratamento psiquiátrico ou consultas a psicólogos, uma série de coisas, porque muda toda a estrutura da pessoa, não é só uma ansiedade natural, não é só um medo natural, não é só uma coisa do dia a dia, mas é uma coisa realmente que está enraizado dentro, pode afetar a saúde corporal, né? A pressão arterial, a glicose e uma série de coisas pode ser alterada no seu corpo, hormônios os mais diversos começam a ficar alterados no corpo, também afeta a sua mente, né? De concentração, irritabilidade, uma série de coisas acontece assim, e afeta também a fé, né? O espiritual também fica abalado, porque a gente começa a não nutrir um relacionamento mais profundo com Deus, porque às vezes até o ambiente atrapalha. Uma pessoa que tem transtorno de ansiedade generalizado, muitas vezes não consegue ficar no meio de muitas pessoas, não consegue andar de elevador, às vezes tem dificuldade de viajar de carro, de ônibus, ou de avião, ou de alguma coisa assim. Então atrapalha bastante. Mas nesse texto que nós estamos vendo aqui, a gente vê Jesus falando assim, não andeis ansiosos. Ele está falando sobre ansiedade natural, né? Aqueles homens viviam sob pressão política, pressão religiosa, viviam o tempo todo sob pressão, com muita pobreza, muito banditismo, e era comum a pessoa às vezes ficar ansiosa, preocupada, né? Como nós hoje, né? Como que nós não vamos andar ansiosos se você viu, por exemplo, um ciclone no sul, matou várias pessoas, você vê, por exemplo, uma enchente na Líbia que matou mais de 5 mil pessoas e tem mais de 10 mil desaparecidos. Você vê, por exemplo, o avanço da inteligência artificial ameaçando, de repente, aí, a estrutura física natural, né? Você vê o avanço da nova ordem mundial, né? As coisas estão caminhando para isso, pessoas já estão sendo implantadas, estão tendo implantação de chip na pele, e uma série de coisas tem acontecido, e essa nova ordem mundial, por exemplo, visa desestruturar a família natural, a igreja, a fé, né? Reestruturar tudo isso aí. Então todo o velho mundo
precisa desaparecer para que um novo mundo surja. Isso vai afetar a nossa vida por completo, né? E já está acontecendo. Então, como que a gente vai andar ansioso se a gente vê, por exemplo, tanta guerra, né? A guerra física que está acontecendo ainda lá na Rússia e na Ucrânia, entre a Rússia e a Ucrânia, né? As guerras ideológicas, as guerras políticas, as guerras religiosas. Então, como é que a gente não vai andar ansioso se a gente está vendo tudo isso acontecer? O texto fala, para a gente controlar essas emoções, esses sentimentos, para não se tornar uma ansiedade crônica, a gente precisa crer na soberania de Deus. A gente precisa crer na soberania de Deus. Deus é soberano. Acima de todas as coisas que estão acontecendo na minha vida, na sua vida, no mundo em geral, Deus é soberano. A gente também tem que crer, ou tem que saber, ou lembrar que o mundo está seguindo o seu curso natural. As coisas que estão acontecendo no mundo ou são eventos da própria natureza, o próprio desenvolvimento da natureza, né? E até mesmo o anúncio da volta de Jesus. O núcleo da Terra está funcionando mais rápido, os dias estão ficando mais curtos, o Sol está aquecendo mais a Terra. Tudo isso é a prenúncio da volta de Jesus, não deve causar ansiedade na gente, deve causar, na verdade, alegria, né? E também a gente pode pensar o seguinte: há muitas coisas que acontecem no mundo que são a própria ingerência do homem no mundo, né? As coisas que o homem às vezes faz altera o próprio processo natural do mundo e acaba trazendo calamidades, né? E a gente sabe que, infelizmente, esse tipo de coisa acontece. Então, crer em Deus, saber que o mundo vai seguir mesmo o curso dele naturalmente até que Jesus volte, será assim, né? Vivendo um dia de cada vez. O texto fala assim: basta cada dia seu mal, vivendo um dia de cada vez. Então, vivo o dia de hoje. Hoje é quarta-feira, então é hoje que eu tenho que viver. Eu não tenho amanhã ainda. E outra coisa, não é só hoje que eu tenho que viver, não. É agora que eu tenho que viver. Eu não tenho o minuto seguinte, eu não tenho a hora seguinte, eu não tenho controle sobre o minuto seguinte. Então, eu preciso descansar, né? Eu preciso também tomar conta do meu coração, né? Pastorear o meu coração. Tranquilizar. Lá em Lucas 21... Lucas capítulo 21, versículo 34 e 35, há uma versão que vai dizer assim, tome cuidado para não sobrecarregar seu coração com ansiedade. Tome cuidado para não sobrecarregar seu coração. Quer dizer, é uma coisa que eu preciso fazer, que eu preciso pastorear, eu preciso vigiar. Eu tenho que tomar cuidado para que eu não sobrecarregue a minha alma de ansiedade. Fico muito ansioso, preocupado com amanhã, com daqui a pouco, o que vai ser. Eu não tenho esse controle. Quando a minha alma começar a ficar agitada assim, eu tenho que falar com ela: calma aí. Deus cuida dos lírios, Deus cuida dos pássaros, e Ele está cuidando de mim também. Ele está cuidando desse futuro, disso que está para acontecer também Ele está cuidando. Eu preciso descansar nele, né? Eu preciso descansar nele, descansar nessa soberania dele, né? Intensificar a minha vida com Deus, né? Eu preciso intensificar a minha vida com Deus. Um dos antídotos contra a ansiedade natural, e aí eu não estou falando de TAG, mas da ansiedade natural, dos antídotos é realmente eu intensificar minha vida de oração, intensificar minha vida de leitura da palavra, intensificar minha vida com Deus, sabe? E aí eu falar com Deus: Senhor, acalma meu coração, me ajuda a descansar no Senhor. Eu estou muito ansioso, preocupado com isso, mas me ajuda a descansar no Senhor. Que Teu Espírito Santo consiga apacentar a minha alma, me ajuda nesse sentido, sabe? E tranquilizar, respirar mais fundo. A nossa respiração, ela é muito curta, né? E isso gera ansiedade, isso gera aceleração do coração, do batimento, da frequência cardíaca, né? Aceleração do metabolismo. Então a gente respira assim. Não, respira. Repara a sua respiração para você ver. Uma das primeiras coisas que se faz para acalmar é respira fundo. Já ouviu essa expressão? Quando você está ansioso, alguém fala assim: respira fundo. Para você ir acalmando os níveis de pressão dentro da sua alma, dentro do seu coração, né? Para ir deixando o Espírito Santo ir colocando coisas dentro do coração, dentro da alma, tranquilizar. Senão você vive pouco, senão eu vivo pouco, tá bom? Então, o recado de Jesus para o nosso coração no dia de hoje é esse: não estejais ansiosos por coisa alguma, faça tudo conhecido diante de Deus, em oração, súplicas e ação de graça. E assim, o Espírito Santo do Senhor, com uma paz que o mundo não pode conhecer e que excede todo entendimento humano, virá sobre nós. É isso que Ele quer fazer. E é isso que nós precisamos que Ele faça.
Então vive um dia de cada vez, vive um dia de cada vez em oração, vive um dia de cada vez acreditando na soberania de Deus, vive um dia de cada vez acreditando que tudo que está acontecendo está dentro do controle de Deus. Deus não perdeu o controle da história. Senhor, aplica a Tua palavra aos nossos corações, tranquiliza a nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vamos orar pela irmã Hortência, né? Está internada para resolver a questão de cirurgia na mão. Vamos orar pelo irmão Cláudio, também está internado, vai fazer uma cirurgia, precisa das nossas orações, né? E assim, orando uns pelos outros, a gente vai nos apacentando e seguindo nessa caminhada, né? Também lembrando da irmã Vera, que precisa muito das nossas orações. Deus abençoe você, uma ótima quarta-feira. Logo mais à noite nós estaremos na IBMAV. Se você puder e quiser, dá uma chegada.